né, Celina Leão comigo aqui. Celina, eu já contei essa história, mas depois de você governador, nunca contei. A Celina era secretária da Juventude do saudoso, do gigante Joaquim Roriz. Eu tive uma audiência com ela, a Fabiana estava comigo, aqui na 516 Norte, onde funcionava a secretaria. Celina novinha ainda, nunca tinha assumido nenhum cargo anterior, não foi candidata a nada. E quando nós saímos da audiência, a Fabiana falou, que mulher inteligente. Eu falei, essa mulher vai ser governadora de Brasília. Isso foi em 2002, talvez, né? 2000 ou 2002. E em janeiro eu falei, minha profecia foi cumprida. Minha profecia foi cumprida. E se ela lembrar, bem antes do início da campanha eleitoral, acho que em 2021 ainda, ela veio ao programa novamente, então deputada federal, e eu falei, olha, a pessoa mais preparada para ser candidata a vice na chapa do Ibanez é você. Você só não deve ser vice do Ibanez se for uma chapa autônoma candidata a governadora. Profecia cumprida, né? Profecia cumprida. Só não queria que fosse daquele jeito, né? Agora me diz uma coisa, Celina. Você, eleita vice-governadora, claro, você está pronta, preparada para em qualquer eventualidade, numa viagem, no impedimento, numa doença do governador, qualquer coisa, você assumir o cargo, né? Mas ninguém se prepara para aquilo que aconteceu contigo. Uma semana de governo... Não tem como. Como é que você recebeu isso? Eu estava dormindo, Raul, e assim... Foi dormir vice e acordou governador. Eu tô até escrevendo, porque eu falava com uma amiga jornalista sobre a minha primeira semana, eu contei para ela, ela falou, você tem que escrever um livro sobre o que você passou, que as pessoas não entendem. Porque como eu consegui retirar a Brasília da crise rapidamente, as pessoas não entenderam o que nós passamos. Foram muitos problemas, né? Eu acordei, era de madrugada, com um telefonema de uma deputada amiga que precisava de falar comigo. E ela me avisou, olha, eu tô aqui na casa do presidente Arthur Lira e você é governadora. Acorde, acorde. E aí, todos nós preocupados aí com a governabilidade do GDF. E eu estive com o presidente Arthur, ele muito preocupado também, acreditando aí na injustiça também do afastamento do governador Ibanez. Sim. Foi uma pessoa que me ajudou muito, meu partido, o presidente Arthur Lira, aí a ajudar o nosso governador Ibanez a retornar também ao cargo. Mas eu vivi o primeiro momento de afastamento do governador Ibanez, naquele primeiro momento as pessoas ficaram com muito temor porque eu fiz a campanha do presidente Bolsonaro. Sim. Então as pessoas falavam assim, será que ela vai saber cumprir o papel que ela deve cumprir, que é um papel institucional? A campanha ficou para trás. Sim, acabou. Quem ganhou, quem não ganhou. Você tem que respeitar o presidente Lula, que está eleito como presidente, e respeitar o nosso governo também, o governador Ibanez e eu, que fomos eleitos. E as pessoas não tinham a dimensão se eu tinha condição de assumir aquilo naquele momento. Uma responsabilidade institucional. Só que a minha grande preocupação sempre foram os habitantes de Brasília. Sim. Porque uma crise política, onde as pessoas percebem uma fragilidade no gestor, ela desencadeia crise econômica, crise, né, de todas as formas. Então, rapidamente, no dia seguinte eu criei um grupo de trabalho de restabelecimento da ordem pública, fiz visitas institucionais importantes, compromissos importantes. Então, nós começamos com uma intervenção geral no primeiro dia, que eu ajudei a que não acontecesse, né? Acompanhei junto com o ministro Dino lá todo o problema, a problemática. E isso foi um dos motivos com que eles não fizeram a intervenção federal, sim, a nossa permanência lá. Então nós começamos com a intervenção federal, que se resumiu a intervenção na segurança pública. E depois nós tínhamos uma discussão grave sobre o nosso fundo constitucional, queriam pegar o nosso fundo constitucional. Depois a classe política falava numa intervenção federal definitiva na segurança pública. Então nós fomos vencendo isso com diálogo, com debate, com entrevistas, buscando a classe política, buscando uma interlocução institucional com o governo federal. E aí eu tenho que ser justa, da mesma forma que eu fui respeitada, e eu fui respeitada pelo governo federal, mesmo sendo uma governadora de direita, fui muito respeitada pelos ministros. E os respeitei também, porque sim, a intervenção sem o apoio do governo do Distrito Federal, eu recebi 10% da minha massa carcerária de um dia para outro. É o seguinte, decisão judicial está aí, cumpra-se. Eu era governadora. Sim. Entendeu? Então, assim, são várias ações que o governo do Distrito Federal teve que tomar
para Eu trazer... estive com o ministro Flávio Dino algumas semanas depois, ainda no mês de janeiro, e a ideia que se discutia no Ministério era de criar uma polícia só para cuidar da esplanada. Exatamente. Quer dizer, a Polícia Civil, Militar de Brasília não interferiu mais da Exatamente. praça, quer dizer, da esplanada até o Alvorada, né? A ideia era E mais você ou sabe menos como é que essa. nós vencemos essa ideia? Primeiro no diálogo, falando com o ministro Flávio Dino, que isso não iria solucionar. Imagina um concurso público para um guarda municipal que precisa de... Um PM meu, ele precisa de 1 ano de treinamento para ele ir para as ruas. E você não faz uma polícia, você não faz segurança só com uma polícia, é uma integração das forças. É a polícia militar, é o corpo de bombeiros, é a polícia civil. Então, é um número de informações que só o governo do Distrito Federal pode ter. Agora, e nós conseguimos vencer isso com a criação da Guarda Municipal, com a criação do batalhão da Segurança dos Poderes. Eu falei que em 40 dias eu ia entregar o batalhão e eu realmente entreguei o batalhão da Segurança dos Poderes com 500 homens à pronta resposta. E aí, definitivamente, sepultamos a ideia da Guarda. Eu acho que um precedente histórico no Brasil, se pudesse comparar, fazer um paradigma, foi o presidente Sarney, né? Eu lembro do discurso da posse dele, que ele diz: eu estou aqui com os olhos de ontem, porque passaram a noite inteira discutindo, articulando se ele assumiria ou não, porque até havia uma interpretação constitucional que ele não poderia assumir. Uma vez que não houve presidente empossado, não havia se empossado, então teria que fazer um novo processo eleitoral, né? Mas acho que é o precedente. Agora, o seu comportamento, a sua postura, já na primeira reunião de governadores com o presidente da República, foi uma postura de estadista. Ali você imagina, as pessoas falam, né? Ali eu tive que ter muita coragem, porque muitos outros políticos poderiam preocupar somente com a sua própria pele, né? Eu faço parte de um grupo político que eu respeito muito, então eu fiz a defesa do governador Ibanez na frente dos ministros do Supremo, na frente do presidente Lula, colocando, olha, pode ter tido esse resultado, mas com certeza não era do coração do governador Ibanez, porque ele foi presidente da OAB. Qualquer presidente da OAB sabe o que significa o Supremo. Sim. Foi um desencontro de informações, né? E eu acho que ele teve um afastamento aí de 66 dias, que é inédito no processo aí jurídico brasileiro, que foi respeitado por ele, né? A única coisa que eu pedi a ele... E se recolheu o silêncio, né? Ele se recolheu, não se manifestou, confiou 100% no meu trabalho, que era a única coisa que eu falava. Você não mudou nenhum secretário dele, né? Não mudei nenhum secretário dele. Assumiu com o time dele. Assumi com o time. 100%. Pra você ter noção, tanto que você precisa de ter confiança, eu poderia ter trocado a chefia de gabinete. Porque eu assino milhares de documentos todos os dias, um governador assina. Sim. Mas eu tinha que demonstrar pro time do governador Ibanez, que é o meu time, porque eu tô com ele desde a primeira eleição, que nós estávamos juntos naquele momento, que não teria nenhum tipo de traição, nenhum tipo de movimentação contrária ao retorno dele. Então, assim, eu fui a grande voz que fez a defesa do governador na imprensa nacional. Todas as vezes que eu era entrevistado, eu falava, olha... Embora tenha havido intrigas, né? Os bastidores tinha gente intrigando, né? Mas você sabe como é que é o jogo de poder, o pessoal né? do quanto pior, melhor, né? Mas você sabe o que acontece? Tem gente que não se mantém na política e quer se manter fazendo intriga com as pessoas, fazendo fofoca. Mas o governador, ele tem essa qualidade. Ele nunca ligou para fofoca. Ele nunca ligou. E as minhas ações falavam muito mais do que qualquer tipo de conversa de corredor que existisse. Uma coisa de bastidor, curiosidade. Nesse período, 66 dias, você chegava a se aconselhar com o governador? Não. Conversa, nada? Não, nada. Ele não interferiu no teu governo? Ele não interferiu absolutamente nada. Isso é democracia. As decisões foram minhas. E eu chamei, no primeiro dia já, eu chamei uma reunião com todos os secretários e com todos os administradores. E eu vou lhe contar por quê. A decisão do ministro Alexandre, ela era clara. O afastamento do Ibanez, ele era preventivo, para que não houvesse interferência do governo do Distrito Federal. Então eu fiz uma reunião com os meus secretários e com meus administradores com uma cadeira vazia do lado. Falei, olha, vocês precisam de confiar em mim. Durante esse afastamento do governador, vocês estão proibidos de ficar ligando para o governador, porque ele está afastado judicialmente por conta do temor. Se houver alguma coisa nesse sentido, ele pode ser realmente prejudicado, porque a única coisa que dá cadeia para a política é a obstrução de justiça. Exatamente. Você sabe disso como bom advogado que você é. Então, nós fizemos esse pacto com os secretários, eles confiaram no meu trabalho, né? Tanto que nessa mesma pesquisa do governador Ibanez foi avaliado também a nossa gestão, né? Com 65% de aprovação da população. Então, assim, você sair de uma crise de 66 dias com 65% de aprovação, 20% não opinaram e só 9% que rejeitaram.
é um dado muito forte. É um dado muito forte. Fortíssimo. É um dado muito forte. Inclusive é inédito aqui pra você que eu não divulguei a pesquisa ainda. Fiquei com medo de divulgar e arrumar adversário antes da hora. Acabou agora o segredo. Acabou o segredo. Acabou o segredo. Acabou o segredo. Então, assim, qual era a percepção? Com 25 dias, as pessoas haviam esquecido a crise, que foi muito forte, né? A minha primeira coletiva tinha o New York Times, lá o jornal francês, o jornal inglês, no saguão do Buriti. E na primeira semana eu só dei 2 coletivas. Eu não falei com a imprensa. Eu estava muito mais preocupado em resolver a crise, trazer Brasília para a normalidade, do que ficar aparecendo o tempo todo, entendeu? E pelo outro lado, aquelas pessoas de confiança do Ibanez, os secretários, administradores, já nomeados por ele, eles retribuíram também essa confiança? Não houve tentativa de rebelião? Não houve nada. Eu não tive uma retaliação por parte... Isso é fruto da liderança. Eu não tive uma retaliação por parte dos secretários, por parte dos administradores. Pelo contrário, a gente precisava naquele momento de demonstrar força e botar o governo do Distrito Federal para continuar funcionando do jeito que ele estava funcionando. Porque isso quem votou no Ibanez não votou só no Ibanez. Eu conheço gente que votou no Ibanez por causa de mim. Lógico. Claro, quando ele iniciou a campanha, ele tinha 32%, ele fechou, nós ganhamos no primeiro turno. Será que eu não agreguei votos? Agregou muita coisa, claro que eu agreguei. Com toda a modéstia, eu tenho certeza disso. Agora, as pessoas que confiaram em mim e nele, confiaram no projeto. Você agregou porque o critério não era beleza, senão ele teria ganhado bem mais, né? Não. Então, assim, o que eu acredito? Essas pessoas queriam um governo. Sim. E sabiam que era um afastamento temporário, mas a presença do governo era muito importante. Entendeu? De ter... Qual foi o ponto mais alto? Essa oportunidade, não é? Foi uma oportunidade histórica, a vida te propiciou esse momento, né? Nesses 66 dias. Na sua avaliação, a Celina cidadã, a Celina política, a Celina ideológica, o ponto alto dos 66 dias, eu me orgulhei de ter tido a oportunidade e a minha caneta valeu a pena por ter feito isso. Se eu tivesse feito só isso, teria valido a pena. Foi o mutirão de cirurgias, né? Vamos operar 25 mil pessoas. Se eu tivesse operado uma, minha caneta já tinha valido a pena. Operar 25 mil pessoas, nós vamos começar dia 9 agora. Então, assim, são pessoas que têm vai dores. Vai ocupar, né? O tempo ocioso do centro cirúrgico? Vai ocupar, essa é a complementariedade. Vai ser toda na rede privada. Eu consegui o recurso, numa articulação com a Câmara Distrital. Todos os deputados doaram, fizeram aí um investimento. E nós vamos conseguir operar 25 mil pessoas. Nós tínhamos uma fila de 30 mil. Então, assim, a gente fala que a gente fala assim, são cirurgias eletivas. Só quem tem uma hérnia dói. Pelo amor de Deus. Quem tem um problema de útero, uma encravada já dói, sangrando, imagina. dói. Então, assim, eu acho que você ter caneta para você mudar assim a vida de tanta gente com rapidez. Foi o melhor ato que você praticou. Então. Foi o melhor ato que eu pratiquei. Valeu a pena. Valeu a pena. Tem coisas, olha, meus 20 anos de política valendo só por isso. Só por isso teria valido a pena. Tem coisas que a gente faz, às vezes, que as pessoas, a população muda a vida das pessoas, né? Tem uma legislação minha, que quando eu era deputada distrital, eu criei a lei do parcelamento das multas. Agora que o Supremo julgou inconstitucional. Mas mais de 500 mil carros são beneficiados por ano com isso. Porque a pessoa dá conta de pagar o IPVA, mas não dá conta de pagar as multas. Se você parcelar, ela dá conta. Então, no meu entendimento, nós não estamos falando de trânsito, porque eu estou falando da forma como você vai pagar. Se fosse trânsito, era uma legislação federal e tal. Mas a forma como eu vou receber esse tributo, o Estado que tem que definir como é que ele vai receber. Mesmo assim, o Supremo entendeu que é inconstitucional. Entendeu que é inconstitucional. Só que a minha sorte é que eu tinha deixado uma legislação similar na Câmara Federal de minha autoria e os líderes estão se articulando agora para votar, para que a gente tenha... Você imagina, são 500 mil pessoas prejudicadas. Quem foi o infeliz que provocou a ação direta de inconstitucionalidade? Ministério Público? Eu não lembro na época quem que foi. É um infeliz, contra a população, contra o povo. Quem que perde com isso? Quem é que ganha com isso? Eu acho não que faz assim, sentido. A gente, todas as vezes que você prejudica a população, você está prejudicando o país. Entendeu? O legislador, toda vez, ele tem que tomar esse cuidado, sabe? De você votar uma lei. Se você vai criar uma lei para burocratizar mais o país, para deixar o país mais ineficaz, é melhor não votar, né, Raul? O povo não entende isso. Celso, para de fazer sinal, tô controlando o cronômetro aqui, rapaz. Eu já te falei que eu não atraso. Não. Ele tá lá apontando aqui assim, eu tô controlando, Celso. Eu prometi pra Celina 30 minutos. Estamos em 27, mas ainda tem um choro aqui. Rapaz.
Aqui é o único lugar que poste mijo em cachorro, entendeu? Tô vendo isso. Mas lá no meu gabinete acontece isso de vez em quando também. Celina, então eu vou cumprir a meia hora. Eu sei que a senadora Damares está lá no casamento te esperando, entendeu? E eu sou muito fiel ao horário. E eu sou fiel a você também. Já te falei que te traí uma vez só. Em 2018 eu votei na Bia Kicis, viu? E falei para você, falei para ela também. Foi a única vez que eu te traí, viu, Celina? Então nós temos mais 2 minutos e 14 segundos. O microfone é seu, dê o seu recado para os seus eleitores, para a população de Brasília. Primeiro eu quero aqui deixar uma mensagem de gratidão a todas as pessoas, independente de partido, de ideologia. Eu tive muito apoio de pessoas de centro, de direita, de esquerda, naquele momento que Brasília precisava, da população de Brasília, dos amigos, né? Graças a Deus eu sou uma mulher que, assim como Coralina diz, né, que escala montanhas, retirando espinho e plantando flores, né? Então, eu acho que essa caminhada minha de 4 mandatos foi o que me deu condição para, naquele momento de crise, superar. E amigos como você, né, Raul? Pessoas como você, desse coração brilhante, que acredita na gente, entendeu? Uma pessoa que há 4 mandatos atrás viu que a gente teria possibilidade de ser governador e hoje está na eminência, porque o próprio governador Roriz, o próprio governador Ibanez sai, né, no último ano de mandato. Eu assumo efetivamente como governador 8 meses, porque ele, para se candidatar em outro cargo, ele precisa de se compatibilizar. Então nós vamos ter ainda 8 meses aí, se Deus quiser, de muito governo. Que maravilha. Obrigado pela entrevista, por ter vindo. Eu sei da sua agenda, o quanto é corrido, o quanto é apertado, mas aqui o Pampa e Cerrado, há 17 anos, já é a sua tribuna. Quando quiser mandar um recado para a população, use o Pampa e Cerrado. Deus te abençoe. Você sabe qual que é a única curiosidade que eu sempre tive com o Raul? Qual? Eu não sei como é que ele consegue fazer esses versos dele de improviso. Essa mente dele é poderosa, deve ter uma técnica para isso. Se tiver, antes da nossa próxima campanha, eu quero aprender. Maravilha. Né? Vou fazer os versos da tua campanha na próxima eleição. Opa, tá? Então tá combinado. Querida, Deus te abençoe ricamente.